Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula do canal Direito Penal Sempre. Vamos fortalecer o canal com like e compartilhando para a nossa comunidade ficar cada vez mais forte e duradoura. Hoje nós vamos trabalhar o princípio da lesividade e seus desdobramentos. Essa aula vai ajudar a entender até onde vai o poder punitivo do Estado e quais são os limites que o direito penal deve respeitar num Estado democrático de direito. Temos que o princípio da lesividade, que também é chamado de princípio da ofensividade, dele deriva a subsidiariedade e a fragmentariedade. O que isso significa? Que o direito penal ele é guiado por princípios fundamentais e o princípio da lesividade é um deles. Meus amigos, no princípio da lesividade, a sua essência ela funciona como um limite material ao poder punitivo do Estado, diferentemente do princípio da legalidade. Na legalidade, o limite é formal. Na legalidade, define quais as condutas podem ser penalizadas. Exemplo, numa situação em que o gosto musical ele é criminalizado, formalmente é válida essa conduta. No entanto, materialmente é absurda a situação. São apenas os comportamentos que lesam os bens jurídicos mais importantes que importam para a lesividade, que é o seu aspecto material. Dessa forma, o princípio da lesividade ele protege a não punição da imputabilidade do cogitácio. O que seria isso? O pensamento ele não pode ser punido. Os estados existenciais, que é a criminalização do que você pensa, do que você é, os bens jurídicos que devem ser protegidos são os mais relevantes. Exemplo, a autolesão também, ela não pode ser criminalizada. No princípio da lesividade, nós temos aí como desmembramento que é a imputabilidade do cogitácio. Não se pode punir a mera intenção interna. Pensar em cometer um crime sem qualquer exteriorização do ato não configura infração penal. A punição ela exige uma ação concreta, materializada, senão vai ferir o princípio da ofensividade, que é o da lesividade. A respeito da vedação, a criminalização de estados existenciais, é que o direito penal ele não pode sancionar alguém por sua condição pessoal, mas sim por suas condutas. Se ser alguém com determinada orientação, ideologia ou estilo de vida, isso não é crime. O foco tem que estar no comportamento da pessoa. Temos que separar algumas situações. Igual, pelo princípio da lesividade, a autolesão ela não é crime. No entanto, nós temos que analisar a conduta, a intenção do agente ao tentar também fraudar o seguro ou ter algum outro tipo de fraude que não a autolesão. A intenção do agente é outra situação. Muitas pessoas também analisam o aborto como se não fosse uma autolesão, mas o aborto ele não é autolesão, pois ele envolve a vida intrauterina. Então, o bem jurídico protegido aí é a criança desde a concepção. Então, nós temos que tentar por esses detalhes. Nós temos que ter em mente que a proteção dos bens jurídicos é uma proteção em que acaba preservando o cidadão de condutas arbitrárias do Estado. Somente condutas que lesionam os bens jurídicos mais importantes é que podem ser criminalizadas. Os atos imorais, sem dano concreto, não justificam uma pena criminal. A autoincriminação pessoal, como a religião, a sexualidade, a ideologia, isso não pode ser, essa situação ela não pode ser criminalizada. Até a pessoa, se ela é nazista, isso não é crime. Propagar a ideologia com símbolos ou gestos por seu discurso de ódio, aí sim é crime. Tem diferença imoralidade de crime. Exemplo, o incesto consensual entre adultos, isso não é crime.
Aí nós temos que olhar se há o incesto aí, no caso de um estupro contra menores, aí é outra situação. Mas com os adultos não seria crime, seria imoral, mas crime não. Outros desdobramentos aí seria o princípio da exclusiva proteção aos bens jurídicos. O direito penal, ele não deve ser usado para tutelar valores meramente morais, e sim proteger interesses juridicamente relevantes para a sociedade. O princípio do non bis in idem, que é uma outra vertente, ele veda que uma mesma conduta de uma pessoa seja punida mais de uma vez dentro da esfera penal. Entretanto, isso não impede que mesmo fato gere responsabilidades distintas em outras áreas, igual o direito civil, o direito administrativo e outras situações, como improbidade administrativa. A respeito do princípio non bis in idem, nós temos que ter que a improbidade administrativa, ela não é uma esfera penal, ela é uma esfera civil pública, já foi considerado pelo STF. Dessa forma, uma sanção administrativa com base na improbidade administrativa, ao mesmo tempo uma conduta tipificada aí como peculato, de forma alguma violaria o princípio, estaria em segmentos normais aí dentro do direito. No princípio da culpabilidade ou da responsabilidade subjetiva, nós temos que no direito penal não existe responsabilidade objetiva. Isso significa que só se pune quando há dolo ou culpa e nunca por conta de mera consequência de um resultado. Também proíbe a responsabilidade coletiva. Dessa forma, não se pode punir um grupo por não identificar um responsável individual da referida conduta criminosa. Senhores, lembrando que o nosso direito penal e todo ordenamento jurídico é constituído de princípios explícitos e princípios implícitos. E um dos mais importantes é o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele tem raízes históricas no Código de Hammurabi. Esse princípio impõe que as penas devem ser proporcionais à gravidade do crime. Ele possui dois desmembramentos: a vedação ao excesso punitivo, o qual impede a aplicação de pena desproporcionais, também penas cruéis, muito severas, para que os delitos de menor gravidade não possam ser punidos por condutas que são além do necessário. Por outro lado, outra vertente, que é a vedação à proteção deficiente, ou também a leniência punitiva. Você tem que também destituir o ordenamento jurídico de penas brandas para crimes graves, uma vez que o ordenamento jurídico, ainda mais o ordenamento penal, ele tem que ter eficácia nas suas finalidades, que é a proteção dos bens mais relevantes. Então, como no caso de penas de 2 anos para um homicídio qualificado, seria um exemplo muito desproporcional. Seria uma proteção deficiente aos bens mais relevantes elencados ali pela sociedade. Sim, meus amigos, do princípio da legalidade derivam os princípios da taxatividade e também da anterioridade. Já da intervenção mínima se extraem a subsidiariedade e a fragmentariedade. Da lesividade surgem a materialização do fato, o direito penal do fato, a alteridade e a proteção exclusiva a bens jurídicos mais relevantes. Ainda se destacam os princípios da vedação ao bis in idem, da culpabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao excesso punitivo e, lembrando, da vedação à proteção deficiente. Dessa forma, acabamos mais uma aula. Peço que os senhores continuem acompanhando o nosso canal, seguem, compartilham
comentem, vamos tornar nosso canal cada vez mais forte.